Delegado, vamos entrar no assunto que tá todo mundo aqui ao vivo aqui esperando, né? A gente precisa falar. A gente não quer dar fama pra ele não quer dar moral não, mas contextualiza pra gente quem é o Marujo, né? O que foi o Marujo, digamos assim, e a Operação Baesp, antes da gente se aprofundar, por favor. Vamos pro Marujo ou do Baesp? Não, vamos contextualizar os dois, um de cada vez. Não, um de cada vez, né? Vamos na cronologia, né? Vamos seguir a cronologia. O Marujo primeiro. Deixa aqui. Não, Marujo, vamos lá. Marujo foi o criminoso mais procurado, eu digo, da história do Espírito Santo. Pelo menos é que ele ficou mais tempo ali na mídia como o primeiro mais procurado, ficou por muitos anos. 7 anos como primeiro dos mais procurados, né? Mas se procurado por mais tempo. É claro que antigamente, para quem é capixaba, deve lembrar de Edmilson Cândido do Rosário. Você sabe, Pedro? Não conheço não. Você não conhece? Era não. Lá das antigas ali, era também... Tá dedurando minha idade? Ele não era faccionado não, ele era ladrão mesmo, ele fazia tudo assim, sabe? Ele era muito procurado também, mas ele foi preso várias vezes, ele era preso, fugia. E o Marujo não, então por isso que eu considero o Marujo tinha sido preso uma vez na vida só, quando era ainda adolescente. O que acontece na facção? Você vai progredindo de cargo, né? Você começa como olheiro muitas vezes, você vai para a boca de fumo depois, e você vai diminuindo a exposição às ações policiais, porque aquele indivíduo que está na pista, aí ele está com a arma, às vezes, está com a droga, e é mais fácil dele realmente tomar o bote da polícia, né? Agora, quando ele chega numa posição de liderança igual o Marujo, ele já não tem exposição. Você já não vai encontrar ele ali na boca de fumo vendendo e tudo mais, então ele se aproveitou disso, ele só tinha sido preso uma vez. O Marujo era extremamente belicoso, ele não tinha ele tinha uma visão capitalista, privilegiada, claro, mas ele gostava da guerra, tanto que eles deflagraram uma guerra contra o PCC, ele era o chefe do primeiro comando de Vitória. O chefe fora da cadeia. Dentro da cadeia ele tinha o chefe dele ali, mas que depois que os chefes dele foram para presídios federais, realmente aquela comunicação foi praticamente cortada e o Marujo ficou realmente como chefe de fato do primeiro comando de Vitória. E ele começou uma guerra terrível contra membros do terceiro comando puro, que foi um sofrimento. Só que isso daí serviu para a polícia aí. Ainda bem, a equipe que eu coordenava ali, brilhante equipe, nós prendemos os 2 mais procurados do Espírito Santo, que com a guerra eles tiveram que vir. Um era o Luan Gomes Faria, ele veio no fim de 2023, veio rapidamente, nós conseguimos encontrá-lo, sabe? Foi uma ação brilhante e tal, conseguimos fuzil, foi uma operação muito marcante para mim. Que eu só via ele em fotos o tempo todo, e como eu falei, eu penso nesses meliantes o tempo todo. Então você vê o cara ao vivo é uma sensação indescritível, assim, você não nem dá para explicar. E o Marujo também teve que vir do Rio, porque todos os 2 chefes da facção, um chefe do terceiro comando puro, outro chefe do primeiro comando de Vitória, eles ficaram por muito tempo no Rio de Janeiro. O Luan ficou ali no Complexo da Maré. O Marujo, ali no Complexo da Penha, que tem um Complexo da Penha, que fica ali perto do Alemão ali e tudo mais, ficou muito tempo. Então lá no Rio ficavam praticamente, a gente não tinha como chegar neles. Mas com essa guerra que eles estouraram aqui, puxada pelo Marujo, né, o Marujo que queria, ele veio para cá. E aí deu a oportunidade de nós prendê-lo, né, e isso... Nós vimos o efeito imediato, a redução dos índices de homicídio em Vitória, imediatamente, assim, a guerra acabou, enfim, até hoje a gente não sabe quem são os líderes ali do bairro da Penha, sabe, é como se fosse uma gestão agora colegiada, sabe, não tem mais aquele cara que se coloca, ninguém quer a fama de ser líder, porque realmente todos os líderes foram presos, assim, nós prendemos muita gente, então esse era o Marujo. A operação foi muita dedicação mesmo, foi muita dedicação, trabalho de inteligência, de afinco, sabe, medidas judiciais várias. O planejamento, ele estava lá naquele buraco, eu nunca tinha visto um bunker daquele, sabe? Quem conhece a imagem, né? Ele ficava assim, era um bunker acima de uma... Era como se fosse aqueles bares, né, que tem, né?
como se fosse aqui, tinha uns quadrados ali, como se fosse dentro de um quadrado desse, o quadrado se abria e era ali que ele ficava escondido com um balão de oxigênio ali para ele poder ficar várias horas ali. Ele ficava ali na casa do pai, tinha um portão reforçado, porque quando a polícia chegava, a gente demorava muito tempo, pra você ter uma ideia, nós não conseguimos romper o portão da casa, era muito reforçado mesmo, não conseguimos, quebramos tudo quanto é ferramenta de martelo, todas as ferramentas de destruição ali, de arrombamento, foram quebradas, a gente teve que dar a volta na casa para abrir um buraco na parede da casa para poder entrar na casa. Mas isso era porque isso dava tempo dele entrar no buraco ali. E o buraco realmente era praticamente perfeito, era muito difícil de identificar que estava ali. Nós não sabíamos. Mas como nós tínhamos certeza que ele estava naquela casa, a gente procurou. A preparação envolveu muita coisa. A preparação envolveu, assim, nós vemos vários bunkers, porque sabíamos, como era na casa do pai, a gente pensa, cara, é muito óbvio estar na casa do pai. Então ele tem algum lugar, ele está escondido em algum lugar dentro da casa do pai, porque a casa do pai já foi visitada por polícia militar, por polícia civil, eu mesmo já tinha ido antes. Então procuramos muito debaixo de geladeira, alçapão e tudo mais, e enfim, foi uma luta, mas nós tínhamos certeza que estava ali, aquele dia tínhamos feito a oração, a minha oração é sempre para que todos voltem bem, mas aquela em especial eu queria sempre, primeiro, que todos voltem bem para suas casas, todos os policiais, e segundo, que tenha esse resultado, que tenha bom resultado, mas primeiro, sempre que os policiais voltem bem para sua casa. Então nós tínhamos feito isso, sentia que era aquele seria o dia 8 de março de 2024, demoramos 50 minutos na busca até que chegamos nele ali, e foi um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida. E bom que ele tava num bunker com um portão reforçado e tava dentro do buraco, né? Espero que ele tenha a mesma adaptação, porque ele agora tá num buraco com a cela bem reforçada, né? Com a porta tá bem adaptada. É isso aí. Mas pra quem não lembra quem é o Marujo, gente, que a gente fala de uma maneira mais técnica, né? Agora eu vou falar para você que pegava ônibus na Grande Vitória. O Marujo é aquele cara que ficava queimando ônibus, principalmente na Leitão da Silva, quando qualquer pessoa do movimento dele era presa. Era presa ou morria numa troca de tiros. Ele simplesmente parava toda Vitória, queimava ônibus, fazia população de refém. Era assim, era um caos. Todo mundo lembra ali na Leitão da Silva, às vezes até em outros lugares, na Avenida Maruípe também, eu lembro de ônibus queimados, todos na conta dele. Esse cara, ele dominava aquela região de uma maneira que estava todo mundo na mão dele. Inclusive, algumas pessoas do poder público, porque sempre vazavam a informação, porque era impossível de um cara tão procurado, a cara tão marcante há anos, há quase uma década no Espírito Santo, e ninguém sabia onde o cara estava em nenhum momento. Você tem câmeras pela cidade, Vitória tinha cerca inteligente, e ele simplesmente sabia por onde andar lá dentro. Parecia que ele estava mapeando o passo de todos os policiais. Por isso que eu gosto de exaltar o trabalho do Romualdo que está aqui, porque ele foi da inteligência também, e ele utilizou... O trabalho da equipe, né? Claro, o trabalho da equipe do Romualdo também. Claro que a gente acaba personalizando ali, sendo a cara do negócio, mas a equipe sensacional. Não, foi uma equipe brilhante que envolveram todas as forças de polícia quase do estado, né? Teve polícia penal, a operação civil... do Marujo foi polícia civil e polícia penal. Olha aí, ó. Você teve uma cooperação entre instituições, então foi algo muito grande que você tem que parabenizar, sim. Eu sei que o senhor é modesto, até falou no começo que é tímido, mas eu tô aqui parabenizando o senhor em nome da tua equipe, de todo mundo que você confiou, porque... Vocês não notaram, já tem 2 anos que não se queima ônibus aqui em Vitória, né? O Marujo... Até que teve. Mas não é com aquela... O Marujo já promoveu, eu lembro de um dia de terror, que foi... Ele conseguiu uma mobilização tão grande que vários municípios teve queima de ônibus em um dia. E aí a polícia ficava completamente perdida, porque realmente não dá para você prever aonde vai ser o próximo, sabe? Ele conseguiu uma mobilização entre todos os grupos ali dos bairros de municípios diferentes e tudo mais. Então você queimava um ônibus de Cariacica, ia todo mundo para Cariacica, daqui a pouco queimava um ônibus em Vila Velha, então era totalmente imprevisível, e naquele momento você simplesmente aperta os cintos e espera a coisa, de alguma maneira, a coisa parar. Agora, é importante
que quanto a essa coisa de queima de ônibus, sempre eles colocam para queimar os ônibus. Ele é o chefe, claro, ele era o chefe, agora tem outros chefes. Eles colocam principalmente adolescentes para fazer essas queimas de ônibus. Então, o que acontece? Adolescente, todo mundo sabe do nosso problema, né? Enfim, responde por ato infracional, análogo, é muito difícil ficar apreendido, né? Nem se fala preso, é apreendido e tudo mais. Então, quer dizer, as investigações são um pouco frustrantes. Porque você chega no adolescente, então você sempre tem que... O ideal é você encarar uma queima de ônibus tentando tentando chegar nesse mandante do crime. Que aí sim você afeta ali a estrutura, você colocando mais um mandado de prisão em cima daquela liderança. Agora, enquanto você prende só aquele adolescente, não, a coisa não tem efeito. Quando eles quiserem, eles queimam o ônibus de novo, porque sabe que o adolescente daqui a pouco tá fora mesmo, se não for liberado no mesmo dia, como muitas vezes acontece. Tem outro problema que também é aquela facilidade para comprar um galão de gasolina, né? O adolescente entra no posto, compra um galão de gasolina, sai, todo mundo sabe para que ele vai fazer aquilo ali, né? E ouso dizer que ele já vai no posto certo, né? Como a gente estava falando ao longo da entrevista, as operações criminosas, eles têm os postos de gasolina, eles têm comércios lícitos e ilícitos. Na verdade, eu acho que tem que ser tem que ter legislações adequadas que obriguem, né? A ter o cara ter uma maioridade também para comprar gasolina, né? Porque porque o menor vai comprar se ele não pode dirigir. Gasolina é feita para colocar no veículo, né? Então, quer dizer, por que ele vai comprar um menino de 15 anos se ele não pode dirigir? Então, peraí. Você tem que, no mínimo, não poderia ser vendido para ele e teria que ter o registro de quem está comprando um galão de gasolina. Sabe, um registro, mostra a documentação, o posto ser obrigado a mostrar aquele registro, isso facilitaria muito, porque muitas vezes a gente tem imagem e tal do posto que entrou, mas não tem nenhum registro. Então é uma coisa que poderia mudar, realmente.